qual é a primeira situação de aluno que vai conseguir a isenção no Enem desse ano? Vai ser o aluno que está cursando, está nesse momento, nesse ano, cursando a última série do ensino médio, em qualquer modalidade de ensino, ou seja, pode ser integral, pode ser regular, normal, pode ser técnico integrado. Não me desanima não, pois Jesus está vindo. Me mandou chorando, vai colher sorrindo, eu vou. Colher sorrindo, eu vou. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Diário de um Estudante de Direito. Meu nome é Antônio e, como você sabe, ultimamente, nesse final de março para começo de abril, o assunto da vez para os vestibulandos é a isenção da taxa de inscrição no Enem. E eu tenho certeza de que se você está assistindo esse vídeo é porque você tem a pretensão ou você quer saber o que você precisa fazer para conseguir a isenção da taxa de inscrição do Enem 2022. Então, se essa é a sua dúvida, nós vamos esclarecer tudo isso aqui no vídeo de hoje. Então, eu vou mostrar para você tudo o que você precisa saber para que você possa pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem desse ano. Então, sem mais enrolação, vamos embora para o vídeo. Bom, eu vou estar aqui abrindo o edital oficial postado pelo INEP para mostrar para vocês e para a gente comentar os principais pontos que você precisa ficar atento para que você possa conseguir a isenção da taxa de inscrição do Enem. Então eu vou estar abrindo aqui a tela do meu computador. Aqui, como vocês podem ver, é o edital que está no site do INEP. Você pode acessar, inclusive o link dele vai estar aqui na descrição. É só você acessar e ler com mais calma aquelas partes que você tem dúvida, o que você vai precisar ver os detalhes, tá certo? Aqui a gente vai passar pelos principais pontos. Então, aqui a gente tem, né, a abertura do edital, falando sobre o presidente, que o presidente é quem está fazendo isso, né, a parte inicial do documento, tá certo? E aqui é a primeira parte importante que você precisa estar atento, que é com relação às datas, tá certo? Aqui diz o seguinte, ó, que o cronograma a ser seguido é o seguinte: dos dias 4 a 15 de abril do mês 4, o mês que nós estamos, é o período que está aberto para justificativa de ausência no Enem 2021 e solicitação da isenção da taxa de inscrição. Já já a gente vai ver o que é essa justificativa de ausência no Enem 2021. Mas o que importa agora é você prestar atenção nas datas. Ou seja, dos dias 4 de abril, ou seja, ontem, segunda-feira, até o dia 15, você vai ter esse período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem. Então não perca tempo, faça logo, faça no começo do período para que você possa garantir a sua isenção. E aí o resultado, gente, vai sair aqui no dia 22 de abril, tá certo? Então, o período para você submeter a sua solicitação é até dia 15 e no dia 22 você vai poder saber se a sua isenção foi aceita inicialmente ou não. E aqui, ó, você tem as datas para que você possa, caso você queira fazer um recurso, né? Para que você possa pedir a revisão do seu pedido e ver se você vai ser atendido ou não, tá certo? Outra coisa, né, que é a parte que eu falei para vocês no começo. Aqui diz o seguinte, ó, que o participante que teve a isenção no ano passado, Enem 2021, e que não compareceu nos 2 dias de prova, ou seja, se você conseguiu a isenção no Enem passado, ou seja, o Enem 2021, e não pôde comparecer à prova, para que você consiga solicitar a isenção desse ano, você precisa justificar a ausência no Enem do ano passado. Então, essa é a justificativa que fala lá no começo do edital. Se você faltou no Enem do ano passado, você só consegue solicitar a isenção se você justificar a sua ausência. E aí um aviso importante que consta aqui do edital, que é o seguinte: não quer dizer que não, eu faltei no ano passado, eu preciso justificar a minha ausência. Não quer dizer que você justificando já é garantia de que você vai ter a sua isenção aceita. Não, isso é apenas uma etapa. O fato de você
justificar a sua ausência no Enem passado não garante que você vai conseguir a isenção nesse ano, tá certo? Agora, você precisa justificar se você quiser concorrer, se você quiser pleitear a isenção da taxa de inscrição. E passando aqui para as próximas partes importantes, a gente tem o seguinte, olha, a justificativa de ausência no Enem 2021 e a solicitação de isenção para o Enem desse ano deve ser feita por esse endereço, né? Então, se você já fez o Enem ou se você já acessou o site, você conhece. Esse aqui é o link para que você realize a isenção da taxa de inscrição para o Enem desse ano. Quando você abrir a página, é uma das primeiras coisas que aparece. Solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem. Vai estar bem fácil, é bem fácil de você acessar lá. Basta você clicar nesse link aqui, que inclusive eu vou colocar aqui na descrição. Então, olha, aqui a gente tem os documentos necessários para você que quer fazer a sua solicitação. Você precisa do seu CPF e da sua data de nascimento, tá certo? Coisa básica, documentos básicos que são requeridos para que você possa fazer a sua solicitação. Você precisa também se atentar para quê? Para que antes de solicitar a sua isenção, os seus dados estejam correspondendo com as informações da Receita Federal, tá certo? Por experiência própria, eu fiz a solicitação de isenção no ano passado e confesso que eu não fiz essa conferência, porque aqui no edital ele diz que você deve conferir se os seus dados que você está colocando na solicitação de isenção correspondem com os da Receita Federal. Eu confesso que eu não fiz essa verificação, mas você deve sim fazer isso. Se você tiver dúvida sobre como você deve fazer isso, como é que você pode fazer essa conferência, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Mas você tem que se certificar de que o seu CPF, a sua data de nascimento e quaisquer outros dados que você vai colocar no formulário do Enem estejam de acordo com os dados da Receita Federal, do seu cadastro na Receita Federal. Além disso, você vai ter que informar um endereço de e-mail, tá certo? E aí, cuidado, né? Sempre lembrar de colocar um endereço de e-mail válido, único, ou seja, um endereço de e-mail válido é o quê? É aquele endereço que você sabe a senha, que você consegue acessar. Não adianta você colocar um e-mail que você não tem certeza de qual é a senha dele, se você vai conseguir acessar, se você não vai. Isso aqui é um documento, uma solicitação importante e, portanto, você precisa colocar um e-mail válido e um número de telefone fixo ou celular também válido, tá certo? Para que, caso o Enem vá lhe enviar informações relativas ao exame, à prova que vai acontecer e principalmente com relação à isenção, você precisa ter alguma forma de ser contactado. E a principal forma, a forma que o Enem pede é um e-mail válido e um número de telefone, seja ele fixo ou seja ele móvel, né, de um celular, para que você possa colocar. Então coloque um celular que você confie, um e-mail que você confie e que você tenha acesso e disponibilidade nele, tá certo? E aí, com relação aqui o que o estudante deve fazer para se inscrever, tem mais um tópico aqui, né? Ele diz o seguinte: o estudante deve criar um cadastro e uma senha de acesso para a página do participante no endereço, esse endereço aqui, tá certo, pessoal? Caso você já tenha feito o Enem no ano passado, provavelmente você já tem esse cadastro. Caso você não tenha, é muito simples. Você, ao entrar, primeiro você vai entrar naquele link que a gente viu primeiro, enem.inep.gov.br/participante. Quando você entrar naquele link, você vai ter um botão lá para solicitar isenção e a partir desse botão você já vai cair automaticamente nesse site aqui, tá certo? Então você não precisa acessar esse site direto, você já vai cair nele automaticamente, tá certo? E aí, se você não tiver um login e uma senha ainda, não tem problema, é só você inserir lá o seu CPF, ele vai ter lá um campo autoexplicativo, é só você chegar lá e inserir o seu CPF. Quando você inserir o CPF, se você já tiver um cadastro, ele vai pedir a senha, e se não, ele vai dar início a um cadastro para você. É bem simples, bem fácil, tá certo? E aí ele dá um aviso aqui, você deve memorizar essa senha e anotar, porque se você perder, tem como recuperar, mas é um processo difícil que vai demorar tempo, então sempre trate de guardar a sua senha bem guardada. Então, para você
que precisa fazer a justificativa de ausência, ou seja, você precisa justificar por que você faltou no Enem do ano passado, ele diz aqui que você vai ter que colocar documentos conforme o anexo 1 do edital, que a gente vai ver já já. Então, são determinados documentos que o Enem permite que você envie para que você comprove que você não faltou porque você quis. Você faltou por um motivo de causa maior. Então, se você conseguiu a isenção no ano passado e faltou porque quis, você não tem como comprovar, como justificar a sua ausência, infelizmente você não vai conseguir obter a isenção. Agora, se você faltou por motivos de óbito na família, problemas de saúde, questão de trabalho, de estudo, a gente vai ver todos os requisitos. Se você faltou por algum motivo que você pode comprovar e justificar, aí sim você vai colocar os documentos necessários que a gente vai ver já já para conseguir justificar para o Enem por que você não foi à prova no ano passado. E aí, não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou feitos por pais irresponsáveis. O que é isso? É basicamente o seguinte, você não pode enviar um documento, mesmo que o documento esteja previsto aqui no anexo, você não pode enviar esse documento se esse documento foi escrito por você próprio, ou pelo seu pai, ou por algum responsável a você. Então isso é bastante lógico, você não pode. Tem que ser um documento emitido por alguma autoridade, pelo dono da empresa que você trabalha e etc. Não pode ser por você próprio e nem pelos seus pais ou responsáveis. Então aqui, mais uma recomendação do Enem. Os documentos, eles devem ser legíveis para análise. Então, caso eles não sejam, eles podem ser considerados inválidos. Então sempre tome cuidado. Caso você vá mandar por meio de uma foto, ou seja, daqui a pouco a gente vai ver os formatos que são permitidos para que você envie. Mas caso você vá enviar por meio de uma foto, tente sempre ir para um local claro, bem iluminado, tirar uma foto que fique legível, confira, dê uma olhada na foto para ver se ela está legível, se ela vai ser considerada uma foto válida. Agora sempre, caso você possa, opte por digitalizar o documento, que ele fica bem mais legível. E aqui, olha, é uma parte bastante importante. Os formatos, ou seja, o tipo de documento que é aceito. Ele vai dizer o seguinte, olha, serão aceitos somente documentos nos formatos PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2 MB. Ou seja, PDF é aquele arquivo igual esse aqui que eu estou editando aqui na tela para você. É um arquivo de documento. E PNG e JPG são arquivos de foto. Então, você, ao tirar a sua foto ou ao digitalizar, sempre confira, caso seja no computador, para você conferir se os formatos são esses. É só você repousar o mouse por cima do arquivo e vai aparecer arquivo tal, arquivo JPG, arquivo PNG. Então sempre tome cuidado com isso, porque caso você mande no formato diferente, ele não vai ser considerado para análise da sua isenção e da justificativa. E aqui outro aviso: o participante que concluir a solicitação não poderá substituir o documento. Então, caso você tenha colocou uma vez, colocou lá a sua declaração de isenção, a sua justificativa e a sua solicitação de isenção, você não vai conseguir substituir. Ah, não, coloquei um documento errado. Não tem como substituir. Coloquei um formato errado. Não tem como substituir. Então faça isso com todo cuidado, com toda a cautela e certifique-se, confira tudo no final para ver se está tudo nos conformes, para que você não perca a sua isenção por conta de besteira. E aqui, gente, uma das partes mais importantes desse vídeo: os requisitos para que você consiga a sua isenção no Enem 2022. São o seguinte, você pode, aqui detalhe, né? Você precisa preencher um dos requisitos. Não precisam ser todos, é pelo menos um desses requisitos. Uma dessas situações. Qual é a primeira situação de aluno que vai conseguir a isenção no Enem desse ano? Vai ser o aluno que está cursando, está nesse momento, nesse ano, cursando a última série do ensino médio, em qualquer modalidade de ensino, ou seja, pode ser integral, pode ser regular, normal, pode ser técnico integrado. Então, assim, isso aí é basicamente qualquer escola, qualquer instituição, independente se for técnica ou não, tá certo? Em escola da rede
pública. Então, se você está cursando a última série do ensino médio, geralmente para as escolas mais convencionais é o terceiro ano. Então, se você está cursando o terceiro ano em uma escola da rede pública, em escola pública, seja ela estadual ou municipal, tá certo? Você tem direito à isenção da taxa para o Enem desse ano, tá certo? Outra situação que vai ser contemplada com a isenção: caso você tenha cursado todo o ensino médio em escola pública, ou então você pode ter cursado todo o ensino médio em escola pública, ou também outra situação, como bolsista integral na rede privada. Ou seja, se você tem uma bolsa integral, uma bolsa de 100% em alguma escola privada, você também está incluído nessa situação que vai conseguir a isenção. Agora, você precisa, independente da situação, seja em escola pública ou seja em escola privada com bolsa integral, você tem que ter cursado todo o ensino médio, não pode ser uma parte apenas, e você tem que ter uma renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Então, o salário mínimo esse ano está em aproximadamente R$ 1.200. Um salário mínimo e meio seria 1.200 mais 600, que daria R$ 1.800. Então, se você tem uma renda per capita, ou seja, uma renda por pessoa. Então, vamos supor, se na sua casa existe uma pessoa que sustenta a casa, mas são 3 pessoas na família, você vai pegar o salário dessa pessoa e vai dividir por 3. E esse valor, esse último valor, é a renda per capita. Se essa renda per capita for igual ou inferior a um salário mínimo e meio, que é aproximadamente R$ 1.800, você vai ter direito. Então, só recapitulando, nessa situação você tem que ter cursado o ensino médio em escola pública, o ensino médio todo em escola pública, ou ter cursado o ensino médio todo em uma escola privada como bolsista integral. E, independente de qual seja a situação, você precisa ter uma renda per capita igual ou inferior ou menor a um salário mínimo e meio. Outra situação, aqui o item 2.6.3, caso você declare a situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda, ou seja, você é membro de uma família de baixa renda, você pode declarar essa situação e você vai conseguir, mas para isso você tem que estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que é o CadÚnico, e aqui ele vai explicar o que seria essa família de baixa renda, o que significa essa família de baixa renda. É uma renda, você tem uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Detalhe, tá, pessoal? Isso aqui é o que determina esse decreto aqui que ele está colocando, tá certo? Esse decreto determina justamente isso aqui. Então, se você declarar que você é de família de baixa renda, você precisa se inscrever, ter um cadastro no CadÚnico, e você precisa também ter uma renda familiar per capita, ou seja, por pessoa, de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 600, tá certo? Que é aproximadamente meio salário mínimo. De até meio salário mínimo, ou renda familiar, ou seja, da família inteira, das pessoas que moram na sua casa juntas, a renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, que seria de aproximadamente R$ 3.600 na família, tá certo? R$ 3.600. Outra coisa, caso você tenha usado essa situação daqui, você deverá informar o seu NIS, que é o número de identificação social, porque você vai argumentar que está incluído no CadÚnico, ou seja, justamente essa situação aqui. Então, se você está nessa situação, separe o seu NIS, que você vai precisar informar ele, tá certo? Outra coisa, os dados pessoais do CadÚnico devem ser iguais ao da Receita Federal. Mais uma vez,
confira se os seus dados, tanto que você vai colocar no Enem, quanto os seus dados do CadÚnico estão em conformidade com os da Receita Federal. No meu caso, pessoal, eu não usei esse argumento do CadÚnico, mas, como eu disse, eu não conferi, não teve problema, mas é sempre bom você conferir para garantir. Um aviso que o edital dá aqui: para tudo que você fizer, para todas as justificativas de ausência que você der, você deve comprovar por meio de documentos a condição que você se encontra. Então, se você colocou que faltou o Enem porque estava em situação de hospital, você estava hospitalizado, você precisa declarar isso com documentos comprobatórios, tá certo? E aí ele diz, caso ele constate que o participante declarou informações falsas, que ele não consiga provar aquelas informações e conseguir a isenção, ele será eliminado e vai ter que ressarcir o erário, ou seja, pagar a inscrição pelos custos que ela teve. Então, pessoal, as partes mais importantes são basicamente essas. Agora nós vamos ver quais são as situações que você pode comprovar, justificar a sua ausência ao Enem 2021 e assim conseguir a sua isenção no Enem 2022. Vamos lá. Primeira situação, assalto ou furto. Você vai ter que apresentar o boletim de ocorrência, o famoso BO, com o nome completo, CPF ou RG de você, no caso do participante envolvido, com o relato lá do que ocorreu, e isso tem que ter acontecido, esse furto ou assalto, antes das 13 horas, ou no dia 21 de novembro, primeiro dia da aplicação da prova, ou no dia 28 de novembro, segundo dia, ou nos dias 9 ou 16 de janeiro, que é quando houve aquela reaplicação do Enem. Acidente de trânsito. Caso você tenha sofrido um acidente de trânsito, você deve apresentar o BO, o boletim de ocorrência, legível, com o nome completo, CPF, RG e o relato ocorrido antes das 13 horas, naqueles mesmos dias de provas que a gente falou agora há pouco. Caso você tenha se casado ou concretizado a união estável, assinado um contrato, uma relação de união estável com alguém, você deve apresentar a certidão de casamento ou o contrato de união estável ou seja, essa certidão ou esse contrato de casamento ou de união estável deve ter ocorrido entre os dias 21 e 28. Não tem que ser apenas nesses dias, mas entre esses dias, ou seja, 21, 22, 23, 24 até 28. Ou entre os dias 9 e 16 de janeiro de 2022, que foi a segunda aplicação. Caso você tenha sofrido uma morte na sua família, algum parente seu veio a óbito, você deve justificar apresentando a certidão de óbito dessa pessoa, tá certo? E esse óbito deve ter ocorrido entre os dias 21 e 28 de novembro, ou entre 9 e 16 de janeiro, e você só vai ter direito caso essa pessoa que veio a óbito seja seu cônjuge, seu companheiro, ou seja, esposa ou esposo, o seu pai, a sua mãe ou seu responsável legal, o seu avô, a sua avó, o seu irmão, o seu filho, o seu enteado. Então, essas pessoas que você pode justificar, caso seja um parente mais distante, não vai poder. E você deve ter uma documentação que comprove que você é parente dessas pessoas. Caso você, mulher, tenha dado à luz, você vai ter que apresentar uma certidão de nascimento ou de adoção. Não é só dar à luz, tá certo? Você pode ter adotado uma criança também. E aí você vai apresentar a certidão de adoção ou de nascimento, que vai contemplar, ou seja, que lá vai estar discriminado, vai estar escrito que isso ocorreu ou no dia 21, ou no dia 28 de novembro, ou no dia 9, ou no dia 16 de janeiro de 2022. E deve constar o seu nome completo como mãe, nesse caso. E nesse caso aqui, no caso de pai, é a mesma coisa, só que vai ter que constar o seu nome como pai, tá certo? Caso você tenha acompanhado o seu cônjuge, ou seu companheiro, ou seja, o seu marido, a sua esposa, você em uma viagem, tá certo? Nesse caso aqui, que acompanhamento é esse? É um acompanhamento em uma viagem.
Então você vai ter que apresentar um documento expedido por alguma autoridade constituída, ou seja, polícia, bombeiros, alguma autoridade que você que possa atestar que você teve que se deslocar para outra cidade entre o dia 15 de julho de 2021 até o dia 16 de janeiro de 2022. E caso você tenha sofrido uma pena de privação de liberdade, você deve apresentar o mandado de prisão ou um documento semelhante, congênere quer dizer semelhante, que vai atestar essa sua condição nos dias, então tem que ser nesses dias 21 e 28 de novembro ou 9 e 16 de janeiro de 2022. Caso você tenha se envolvido em alguma situação de internação, emergência, repouso médico ou odontológico, apresente o atestado, tá certo? Com o seu nome completo, especificando qual foi a situação que aconteceu com você. Caso você tenha faltado às provas por motivo de trabalho, você vai ter que apresentar uma declaração que você estava exercendo essa atividade profissional nesses dias de provas que a gente já viu, tá certo? Do ano de 2021 e 2022. E esse documento vai ter que ter o CNPJ e identificação dessa empresa a qual você prestou serviço ou trabalhou. E vai ter que ter a assinatura do empregador, tá certo? E aí, se você se deslocou a trabalho, a mesma coisa, uma declaração assinada que contém a justificativa do deslocamento e que contemple os dias de prova do Enem. Se você fez um intercâmbio acadêmico, ou seja, um intercâmbio para fins de estudo, tem que apresentar um documento assinado em português pela instituição que promoveu esse intercâmbio, com uma identificação, com o seu nome completo e o período do curso. E esse período tem que compreender as datas que você realizou ou realizaria a prova do Enem. E o último, caso você tenha tido alguma atividade curricular, ou seja, alguma atividade da sua escola, da sua faculdade, de alguma instituição educacional que você estuda, você deve apresentar uma declaração ou um documento assinado que comprove que você participou nessa atividade, e essa atividade deve contemplar, mais uma vez, esses dias que compreendem a prova do Enem. Então, pessoal, a ideia é basicamente essa, né? A gente passou aqui pelas principais situações, dúvidas e informações que você precisa para estar realizando a sua solicitação de isenção. Não deixe para a última hora. Se você faltou no ano passado, justifique sua ausência. Veja se você se enquadra nessas situações que foram discriminadas aqui. Então, faça isso logo. Não deixe para a última hora, que com certeza, se você estiver tudo certinho, preenchendo os requisitos, você vai conseguir a sua isenção, vai fazer sua prova e vai atingir o seu objetivo de ser aprovado numa universidade, tá certo? Então é isso. Caso tenha alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de vídeo, coloca aqui nos comentários. Se inscreve, porque a gente vai estar fazendo vários vídeos interessantes para você estudante, para você que quer saber como ser um estudante de Direito, para você que quer passar na faculdade de Direito, para você que está estudando para o Enem e quer dicas de estudo. É só se inscrever aqui que a gente vai estar postando sempre vídeos bastante úteis para você. E não se esqueça de ativar o sininho para receber os vídeos quando eles forem postados, tá certo? Então é isso, pessoal. Foi um prazer lhe ajudar até aqui. Se você gostou, deixe o seu like e qualquer coisa, comenta aqui. Até logo e valeu! Olha sorrindo, eu vou. Não desanima não, não te desanima não, pois a fé, sangue bom nunca é em vão. Ajoelha de novo e junta as mãos. O que move montanhas é o poder da oração. Os covardes